Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesse dia festivo, que a gente comemora o Dia do Psicólogo. E aí vem o primeiro dia do psicólogo que a SPM comemora, né? E temos presentes específicos aqui conosco hoje. Nós temos a psicóloga Célia Mota, uma salva de palmas de favor. É especialista em psicologia clínica e está aqui conosco para colaborar hoje em uma palestra. Temos também a psicóloga Natália Prazeres. Ela é psicóloga e especialista em didática do ensino superior e neurociência da aprendizagem. Temos conosco a psicóloga Rafaela Magalhães, psicóloga clínica e especialista em perícia criminal e ciências forenses. Temos também o psicólogo Ramon Garcia da Silva, psicólogo e especialista em gestão de pessoas e recursos humanos. Conosco, nosso mestre José, nós vamos dar seguimento com a palestra. Vamos iniciar nosso período de palestras. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se à vontade de escolher as suas palestras, façam perguntas. E agora eu passo a palavra para a nossa coordenadora, o Flávio. Obrigada. Então, bom dia a todos mais uma vez. Eu quero agradecer a presença de todos, principalmente dos nossos alunos. Este encontro foi planejado para vocês, né? Vocês sabem que não abrimos o evento para mais pessoas, então eu agradeço de coração a presença. Agradeço a colaboração de todos vocês, né, que me ajudaram nesse processo. Nós somos ainda pequenininhos, né, mas grandiosos nas nossas ações, tá bom? Nós somos apenas 26 alunos, mas pessoas com enorme potencial, que eu acredito que logo, daqui mais ou menos 4 anos, vão estar aí no mercado de trabalho fazendo a diferença. Eu estou feliz, primeiro porque eu estou com os alunos, segundo com pessoas muito queridas, que fazem parte da minha história de vida. Não fizeram, não, fazem. As pessoas fazem a diferença. Célia é minha contemporânea, né? Então, assim, amiga, mais de 20 anos aí na atuação, e que eu amo muito, porque eu digo que ela é uma referência no atendimento, principalmente de casais, família. Então, ela já era acadêmica e já trabalhava com isso, né? Nos estágios, fazendo a diferença. O outro é um esforço enorme que ela faz, e outros colegas, e fazem parte do laço, né? Laço analítico. Laço analítico, que é da psicanálise, né? Então, ela é uma referência aqui também. É uma pessoa, parece que ela é calminha, devagar, mas ela é um potencial. Eu amo muito. Obrigada, amiga. Natália também, né, com muito carinho, minha colega, foi aluna hoje, minha colega, uma pessoa também aí de referência que faz a diferença no mercado. Ramon, parece um pouco comigo, assim, gosta sempre de estar inovando na área organizacional, uma potência, né? Assim como o Gessé. Mas ele, gente, nossa, gosta de fazer atividade como nunca. Então, assim, eu reconheço o potencial e a diferença que ele faz. Ele foi aluno também, né? Eu tenho um orgulho enorme disso. Rafa também, né? Rafa agora na área hospitalar,
muito dedicada, também assim, elétrica ela. Atualmente na área hospitalar, mas ela também tem especialização aí também, na clínica e na floresta. E aí eu trouxe essas pessoas com muito carinho, porque eu queria estar feliz hoje, porque é a profissão que eu escolhi. Entendeu? Não por dinheiro, mas por satisfação. É aquilo que eu amo e faço. Acordo a hora que eu quiser para fazer algo pela psicologia. Tá bom? Então isso se chama amor. E eu passo agora, né? Eu quero que vocês fiquem atentos, vocês depois sigam as orientações da Marta aqui direitinho, tá bom? Então era isso que eu queria dizer. A palavra hoje para mim é felicidade e gratidão. Eu até me emociono de falar isso. Obrigada, Marta, também, pelo seu carinho. Obrigada. Obrigada, professora. Nesse momento, nós vamos dar início à nossa primeira palestra com a psicóloga Célia. Tá? Lembrando vocês lerem nosso tema. Nosso tema é só implicações da pandemia do Covid-19, a abrangência da psicologia na saúde mental. Nós vamos iniciar com a psicóloga Célia. Eu posso começar? É por aqui já? Por aqui e por aqui, tá bem? Precisa dos dois. Tá bom, obrigada. Bom dia, não é? Para todos vocês. A minha primeira palavra, claro, não é, vai para a professora Vilânia, minha amiga também. Conheço a Vilânia há muitos anos, ainda na graduação, né? A Vilânia é uma pessoa, assim, inigualável. Ela disse uma palavra que eu acho que define muito esse momento dela. Ela é muito dedicada à psicologia, né? E assim, vocês estão de parabéns por ter uma coordenadora como ela. É assim, tudo que vocês imaginarem, ela merece essas palmas mesmo, né? Vocês não têm ideia do quanto ela investe na profissão, no trabalho, e do quanto ela defende a psicologia no Amazonas, né? No Amazonas, no Brasil, e onde precisar, ela vai defender. Muito obrigada, minha amiga. É muito bom estar aqui com você. Muito bom mesmo. Muito bom poder encontrar os alunos da Faculdade Boas Novas, que estão de parabéns também, por iniciarem, fundarem esse curso, sobretudo com a professora Vilânia, não é? Mais um curso na cidade de Manaus, para fazer a formação do psicólogo, não é? E hoje a gente sabe que o psicólogo tem uma força enorme no social, não é? Não só no social, em todas as outras áreas. Mas eu queria mencionar os meus colegas aqui, todos, não é? Todos os meus colegas, a Natália, Rafaelo, Ramon, e ali é o Gessé. Isso. Com saudade de alguns que eu já não vejo todos os dias, mas eles são extremamente capazes também lutam muito pela psicologia no Amazonas. Isso, para mim, tem muita força, não é? E eu queria dizer para vocês, assim, de trazer esse momento que a gente vive, não é? Que nos pegou mesmo, nos capturou repentinamente, não é? Num instante, nós estávamos nas nossas atividades e, no outro instante, já não podíamos mais fazer nada porque tivemos a quarentena, não é? Essa ruptura, assim, ela trouxe uma mudança muito grande. E a professora Vilânia disse que eu trabalhei com família durante muitos anos, né? Mas eu fui tirando algumas conclusões disso, né, desse meu trabalho. E uma das conclusões que eu tirei é que o trabalho, ele precisa ser no campo individual. Pode trabalhar, fazer escuta de família, eu ainda faço lá no hospital, que eu trabalho, né, no hospital da universidade, onde eu trabalho, e eu ainda faço escuta e tal, mas hoje eu reconheço que eu trabalho com o sujeito
precisa ser um trabalho no campo individual. E às vezes as pessoas me mandam casais e tal, e eu faço sempre a proposta de atender um ou encaminhar para outra pessoa, ou atender os dois até que alguém decida quem quer ficar para atendimento. Trabalhei durante muitos anos mesmo, fiz esse trabalho com família. E fui tirando conclusões a partir daquilo que ficou desde o início da minha formação, né? Eu sempre quis trabalhar com a psicanálise. E o que acontecia? Nós não tínhamos psicanalistas aqui em Manaus. E para nós fazermos psicanálise, a gente precisa ir para fora, precisa viajar, né? E era isso que a gente fazia. Então, assim, hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma escola que faz a nossa formação em Manaus, que é o Laço Analítico, né? Nós fundamos, como disse a Vilane, com muito esforço, não é? Porque é um esforço sustentar esse trabalho, não é fácil. E desse trabalho da psicanálise, para enlaçar com aquilo que são as minhas conclusões pessoais, que não são conclusões teóricas, não é? Porque eu não vou falar aqui dos teóricos da família, não. Eu vou trazer aquelas conclusões que eu tirei da minha experiência, não é? Para trabalhar com pessoas mesmo, porque eu acho que a psicologia é isso, né? Ela é uma ciência que se funda para trabalhar com pessoas, né? Seja onde quer que estejam essas pessoas, né? E um texto que eu trago, assim, que não é tão teórico, que é Freud, mas eu quero trazer essa experiência, é o texto do Freud, do mal-estar na civilização. Porque esse momento que nós vivemos de pandemia, de Covid-19, causou um mal-estar muito grande, porque trouxe uma ruptura dos nossos hábitos, costumes, do nosso trabalho, isso causou muita angústia, não é? Eu me angustiei, não é? E eu sei de muita gente que também se angustiou, não é? Então, assim, isso produziu muito sintoma, não é? Muitos sintomas, não é? Fobias, medos, angústia, não é? Muita ansiedade, inquietação, incertezas, né? Nós nos vimos diante de tudo isso. E eu trago para vocês esse texto do Freud, que é um texto que ele vai trabalhar do mal-estar da civilização, que eu acho que tem tudo a ver com esse mal-estar que nós estamos agora. Porque por mais que já estejamos voltando a esse normal, né, que está dizendo, normal pós-pandemia, né? Mas nós estamos afetados por uma questão que é externa a nós. Ela não é interna, não é? Não é uma questão interna, é uma questão externa a nós. E é aí que eu enlaço com o texto do mal-estar da civilização do Freud, que o Freud vai dizer que 3 coisas nos causam mal-estar, não é? A primeira delas são as situações externas, não é? Pode ser situações, às vezes acontece uma tempestade, não é mesmo? E essa tempestade afeta muita gente, às vezes neve nas regiões que nevam. Então, assim, são situações externas a nós que nos causam mal-estar. E nós temos aí justamente a pandemia, porque ela é externa a nós. Ela não depende de nós, né? Não depende de que o meu bem-estar faça cessar, não é, a transmissão. Não faz. Eu posso estar com bem-estar ou com mal-estar, a transmissão está aí, fora de mim, não é? A outra situação que o Freud fala é do nosso corpo, o envelhecimento do nosso corpo. À medida que nós envelhecemos, né, que o nosso corpo envelhece, nós vamos ficando com certo mal-estar, não é? Porque nós vamos ter que encarar as nossas perdas, não é? As perdas também se inscrevem no nosso corpo, não é? E a outra questão, que é o que eu quero falar um pouco mais para vocês, é aquilo que o Freud diz, que o que mais causa mal-estar, para além das questões externas a nós, para além do corpo, que já é
já nos causa muito mal-estar no processo de envelhecimento, nós temos as relações. As relações são as que mais causam mal-estar, né? É o mais difícil para a gente enfrentar, não é? São as dificuldades, o mal-estar mesmo, o desconforto, a angústia, na qual nós nos vemos diante de determinadas situações. E foi mais ou menos isso que aconteceu quando nós tivemos a ruptura, não é, das nossas atividades aqui em Manaus, no dia 17 de março, não é? Todas as atividades foram cessando a partir daí, e nós fomos para dentro de casa. E é lá, dentro da nossa casa, que nós tivemos que enfrentar as nossas relações, não é não? O berço, na verdade, é o berço das nossas relações, não é? Ali nós tivemos que encarar o marido, a esposa, o filho pequeno que não está indo para a aula e não podia descer, ou não podia ir para a rua, não é? A filha, a avó, não é? Que já tinha muita dificuldade, o tio, a tia, o primo que mora na casa. Então, nós tivemos que nos haver com aquilo que é mais difícil para a gente e aquilo do qual nós mais fugimos, não é? E justamente estes são os pontos que nos causam maior produção de sintoma, né, gente? Nós vamos produzir sintomas, medos, não é? E aí as imensas formas de nomeação dos sintomas que nós encontramos, enfim, na ciência e no social, não é? Nos causam medo, nos causam angústia, fazem as pessoas ficarem depressivas, as pessoas ficam depressivas, né, gente? Às vezes. E nós tivemos uns casos bem intensos e fortes de depressão durante esse período, não é? De fobia mesmo, de medo de encontrar as pessoas, não é? Porque se as relações que são fundantes, porque as relações, quando a gente entra na história de família, a gente pensa consanguíneo e não consanguíneo, né? Então, por quê? Porque a gente pode ser família mesmo sem ter consanguinidade, não é? Então, assim, quando nós entramos para viver esse momento de quarentena, isso nos barrou em nós, não é? Foi a entrada de eu não sei se posso dizer analiticamente disso, mas eu vou dizer e depois eu vou me haver com as consequências do meu dizer, né? No sentido de que eu acho que foi um ponto de castração mesmo para a gente. Aquilo que barrou todas as nossas atividades. E nós tivemos que nos haver com a frustração, não é? Que não é fácil nós podermos nos haver com a frustração, não é? De não poder seguir com as atividades e de não conseguir viver bem com a nossa família. Porque, de repente, nós tivemos que nos deparar com aquelas diferenças, não é? Que nós, às vezes, não queremos nos haver com elas, não é? Então, nós passamos, e tem mais, fizemos isso entre 4, 5, 6 pessoas, ou o número de pessoas que tem na casa, né? E todos com suas questões, com seus sintomas de forma particular, não é? E se havendo com as suas dificuldades, fossem elas financeiras, sociais, não é? E de outras ordens também que pudesse aparecer aí para o sujeito, não é? Então, assim, esse mal-estar que tem a ver com, às vezes, o aparecimento da angústia, né? Porque nós ficamos extremamente angustiados, não é? Nós ficamos angustiados com o fato de que nós não tínhamos, não se tinha muita perspectiva. O que vai acontecer? Será que eu vou ficar dentro de casa por mais tempo? E dentro de casa está difícil, né? Está difícil com o marido, está difícil com o filho, às vezes, está difícil, né, com cada membro da família,
Não é fácil conviver, é isso que o Freud diz. É muito difícil as relações, mas e somente através das relações que a gente pode viver melhor. Então, assim, se essas pessoas são fundantes, nossa, elas nos fundam como humanos, não é? Porque pensar isso, né, gente? A pessoa que cuida da gente, que é nomeadamente a mãe, ou nomeadamente o pai, ou nomeadamente uma outra pessoa da família, essa pessoa, ela nos torna humanos. Nós não nascemos humanos, né? Nós vamos nos constituir e nos formar humanos, né? E o mais difícil para a gente é não só nos haver com esse trabalho, que agora eu já dou um passo a mais e digo para vocês que não é um trabalho mais externo, já é um trabalho interno. Então, assim, a revelia do nosso desejo, quer dizer, nós não desejamos isso, apareceu um vírus, nós tivemos que ser recolhidos dentro de casa. E nós tivemos que ir saindo devagar, não é? Que hoje eu já... Obrigada. Hoje eu já estou aqui, aqui com vocês, meus colegas todos, não é? Aqui na universidade, não é? Mas isso é um passo primeiro para mim, é a primeira vez que eu estou falando para um grupo maior de pessoas, que até então eu me restringia a me encontrar com no máximo 10 pessoas. Não é? Mas aqui é um espaço aberto, as coisas em Manaus estão bem melhor, não é? A gente pode fazer isso, né? Mas é passo a passo, não é? Então, assim, isso tudo trouxe para a gente uma nova forma, porque eu vi muitos programas dizendo a vida pós-pandemia, não é? Eu vi muita coisa voltada para essa história do pós-pandemia. Quer dizer, na pandemia, antes pandemia ou pós-pandemia, nós temos que nos haver com um dado fundamental da nossa vida, que é o fato de que a gente se angustia, não é? A gente se angustia por várias razões, não é? E uma delas é porque nós temos relações que nos afetam. As relações nos afetam, não é? E é um ponto extremamente nodal, digamos assim. Ao mesmo tempo que ele é constitutivo, ele também é um ponto que constitui nosso laço social, né, gente? Nosso laço social. O laço social é fundamental. Então, assim, a ruptura imediata, brusca, não é? Desse laço social, claro que isso vai causar angústia, não é não? E a produção de sintoma foi diversa para cada um, de acordo com a sua própria estrutura psíquica, não é? Então, assim, eu queria dizer para vocês e deixar para vocês, acho que muito mais do que trazer a minha experiência com família ou com casal que foi, não é? O resultado disso, não é? O efeito disso foi eu acho que cada dia mais eu respeito o sujeito que está diante de mim com sofrimento, seja ele um pai, uma mãe, um filho, uma tia, um avô, não importa. Todos os sujeitos merecem ser escutados na sua dor e no seu sofrimento, não é? E nós, que somos psicólogos, e eu hoje que estou mais voltada para a formação da psicanálise, mas eu tenho meu laço forte com a psicologia e meu respeito por essa ciência que foi isso que transformou a minha vida. A psicologia transformou a minha vida. E a psicanálise trouxe uma transformação para mim muito maior. Mas, assim, eu quero, mas por desejo e por escolha, né? Mas, assim, dizer que o curso de psicologia, que seja o melhor curso, que vocês sejam dedicados à psicologia como ciência. A pandemia mostrou a importância da ciência, não é?
Eu sou professora também na outra universidade e eu estava dando aula para o primeiro período, justamente isso, falando dos filósofos, mostrando a importância como a psicologia se fundou, não é? Como que os filósofos produziram algum saber psicológico que viabilizou a fundação, o início da psicologia como ciência. Então, eu quero dizer que todos vocês estão de parabéns. Eu agradeço muitíssimo o convite da minha amiga. Espero que o curso de vocês cresça muito, não é? Desejo uma excelência na formação de vocês, na graduação de vocês. Aproveite a minha amiga Vilane, ela é empenhadíssima. Vale muito a pena estudar com a Vilane. Nenhum aluno que passa por ela esquece da Vilane. Todos me perguntam por ela aqui e acolá, não é? A universidade está de parabéns, é uma força enorme. Eu acho que é uma abertura muito grande da universidade, né? Aqui de vocês, abrir para o curso de psicologia, não é? Que sejam todos profissionais dedicados e que considerem a ética um ponto fundamental do trabalho de vocês. Né? Isso é prioridade. Eu quero agradecer a todos, um beijão enorme em todos vocês, não posso abraçá-los, não é? A não ser colocar os cotovelos ou os pés, né? Pode isso, né? Acho interessante. Eu agradeço a todos, um abraço carinhoso em todos vocês. Obrigada. Natália, vem para cá. Isso. Mudou. Do fio, né? Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar? Está aberto? Não, no momento? Então, nós vamos dar prosseguimento com a psicóloga Natália Graciela. Olá, bom dia. Bom dia. Eita, a turma da manhã está dormindo ainda, né? Não tomaram café. A gente vai já comer. Então, meu nome é Natália Garcês Galindo Brandão. Eu sou psicóloga e estou muito orgulhosa em estar participando desse evento junto com a professora Vilane, o professor Jacé, que foram meus professores do coração. A professora Célia também foi minha professora na outra universidade. E eu quero parabenizá-los por estar aqui nesse evento e por toda a organização. A professora Vilane, ela é uma coordenadora excelente, é uma pessoa extremamente empenhada em tudo que ela faz. E eu só tenho a agradecer a essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do meu trabalho hoje na vivência na área escolar. Então, assim como o Ramon, que foi meu colega também de faculdade, a gente estudou na mesma universidade, a gente está trilhando um caminho de grandes conquistas. E o que eu quero deixar hoje de mensagem para vocês é que o início do que vocês estão plantando agora vai ser realmente para o sucesso que vocês vão colher, para o futuro, que tudo que vocês vão colher. Hoje eu trabalho em uma instituição educacional e nessa escola eu desenvolvo um trabalho tanto voltado para a área de recursos humanos quanto voltado para a área escolar. Tem uma parceira que trabalha se dedicando a essa parte educacional, essa parte escolar, e o que eu quero contribuir é que a área escolar foi uma das áreas mais afetadas durante essa pandemia, porque todos os profissionais tiveram que se reinventar. Isso é uma palavra que ficou muito forte, marcada no nosso dia a dia, justamente pelo fato da gente se deparar com situações tecnológicas na qual a gente nunca tínhamos vivido. Imagina vocês, se matricularam, é segundo período, né? Então, no primeiro período, uma expectativa de comprar um caderno, desenvolver ali todo um trabalho escrito, um manual. A gente sempre teve o suporte das ferramentas tecnológicas, no entanto, não era com tanta constância. Então, quando a gente precisou iniciar um trabalho voltado para esse aspecto mais tecnológico, a área escolar precisou realmente preparar desde o docente, desde o professor até as famílias.
Então, assim, o cenário escolar, ele mudou totalmente. Se antes era uma vivência, então, os pais precisavam ir com mais constância nas escolas, participar de reuniões presenciais, tudo isso afetou. Então, assim, alguns pontos de discussões que eu estou trazendo hoje é para falar um pouco sobre esse atual cenário, que eu até pego um pouco o gancho do que a professora Célia falou, com relação a esses sintomas que foram desenvolvidos nos indivíduos, né, no âmbito escolar. A gente vai falar um pouquinho também sobre o modelo de atuação hoje do psicólogo dentro do aspecto escolar, do âmbito escolar, e as possibilidades de atuação, que é o que a gente está buscando hoje, né, crescimento. Então, assim, dentro do atual cenário, o que a gente está vivenciando são as novas possibilidades de funcionamento. Então, assim, antes nós estávamos dentro de um espaço escolar, físico, e isso mudou totalmente para um âmbito através das telas e os professores precisando gravar a aula. E eu acho que vocês tiveram essa vivência e tem, né, até hoje. Uma aula em formato EAD, eu tenho uma dúvida enquanto aluno, eu tenho que perguntar, eu tenho que me manifestar. E aí, quando o aluno não tem essa extroversão, essa iniciativa, e a gente está falando de alunos desde o ensino da educação infantil até ensino médio, então são fases de desenvolvimento totalmente diferentes. Então, assim, hoje o espaço escolar, ele é um espaço em que a gente está precisando seguir protocolos de saúde, protocolos e medidas de segurança, distanciamento, o excesso do uso do álcool em gel, porque acontece muito, a gente precisa, em todo canto que a gente está passando na escola, a gente precisa estar lavando as mãos, estar higienizando, incentivando os alunos com essa prática, utilizando máscara, então tudo isso a gente já está realmente sabatinado. O que o psicólogo faz, então, dentro desse cenário, né? O psicólogo, ele é um profissional que ele lida desde o aluno até a equipe docente, a equipe de diretores e toda a família, né? Quando a gente fala de alunos, então, assim, o profissional de saúde mental, que é o psicólogo, ele tem que estar com a saúde mental preservada, ou seja, precisamos estar em constante contato com terapia. Então, desde já, se vocês tiverem essa oportunidade, ou quando tiverem essa oportunidade, façam, porque é uma sobrecarga emocional que a gente traz e vivencia diariamente muito grande. Então, quando a gente trata do aluno, a gente não trata no aspecto clínico, a gente trata no aspecto de uma psicoterapia rápida ali, breve, um atendimento breve, uma intervenção rápida, focal, justamente por a gente não ter esse espaço adequado e nem pode. A escola, então, quando a gente fala do aluno, a gente fala do aspecto da prevenção. O psicólogo, junto com uma equipe multidisciplinar, psicopedagogos, fonoaudiólogo, pedagogos e outros mais profissionais, né, na área educacional, ele precisa, junto com essa equipe, articular situações que possam trabalhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Então, o aluno, ele inicia o processo escolar, o ano letivo, e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer, quais são os alunos que estão apresentando algum desenvolvimento, quais são os alunos que estão conseguindo acompanhar as séries, desde as séries iniciais até as séries finais, quais são os alunos que apresentam dificuldade, e por que essa dificuldade? Existe algum aluno que apresenta algum tipo de laudo, alguma especificidade? E aí dentro de cada necessidade, de cada categoria que a gente pode estar pautando, o profissional da psicologia trabalha junto com esses outros profissionais para estar articulando as melhores formas de agir. Como agir, né? Então, assim, a gente pensa que está tudo muito definido, tudo muito dentro da teoria. Só que quando a gente vai para a realidade, a percepção que a gente tem é que a gente precisa, muitas vezes, fazer diferente daquilo que está proposto na teoria, daquilo que a gente lê nos manuais, daquilo que a gente lê nos livros. Por quê? Cada escola tem uma realidade. E cada criança é um indivíduo, né, dotado de suas particularidades, do seu eu, da sua subjetividade. Então, a gente não pode colocar o aluno dentro de uma caixinha e dizer que ele vai funcionar desse jeito, da forma como o teórico colocou. Porque a gente precisa trabalhar outras questões, e essas outras questões são relacionadas a, por exemplo, se ele tem algum transtorno, se ele tem alguma dificuldade, se ele tem alguma situação que ele está vivenciando na família. Então, tudo isso a gente tem que estar discutindo no momento de formar ali uma estratégia, um plano de ação para trabalhar com aquele aluno. E dentro desse contexto ainda com o aluno, a gente tem as possibilidades de fazer o quê? Trabalhar dentro do ano campanhas, né? Por exemplo, a gente está no mês em que a gente tem que trabalhar
contra o abuso e a exploração infantil, né, a violência. Então, isso é um momento em que a gente vai trabalhar a conscientização. Mês que vem, o Setembro Amarelo, então a gente tem que trabalhar com as crianças, com essa juventude, a prevenção, né, e conscientização com relação ao suicídio. E tudo isso a gente vai construindo. Então, o fazer do psicólogo é um fazer em que ele pode e tem essa autonomia, porque só nós, né, vocês psicólogos em formação, só nós temos o conhecimento desse trabalho. E junto com essas outras equipes, a gente tem como articular. Esse trabalho de prevenção é justamente, por exemplo, semana de prova. Semana retrasada foi uma semana de prova na instituição que eu trabalho, e muitos alunos começaram a somatizar. Por quê? Eles trazem dessa vivência pandêmica somatizações de sintomas, por exemplo, como enjoo, dor de cabeça, tontura, situações de medo, pavor mesmo, de aluno estar no momento da prova e ele passar mal e falar que ele não está conseguindo enxergar a prova e vai lá fora, respira, chama a psicóloga. Como é que a gente pode agir com aquele aluno de forma imediata, né? Então, é bem paliativo o trabalho naquele momento. A gente trabalha um processo de respiração, controle da ansiedade, e faz com que ele retorne ali a atividade que ele já estava fazendo, que é a avaliação. Então, assim, muitos alunos passam por uma pressão hoje de eu preciso ser alguém na vida, eu preciso dar orgulho para a minha família, para os meus pais, eu preciso escolher uma profissão. Então, isso também é um trabalho que a gente desenvolve, um trabalho de orientação vocacional, é um trabalho em que a gente também precisa orientar esses alunos quanto a esse futuro, quais são as escolhas que ele precisa fazer. Então, são muitas questões que envolvem um aluno, né, quando a gente fala do aluno. A equipe docente, na época que eu estudava, eu não pensava o quanto era amplo essa vivência dentro da escola, até o momento em que eu precisei viver isso. Por quê? Quando a gente pensa no docente, a gente pensa que o docente está totalmente preparado emocionalmente para lidar com essas dificuldades, porque se ele estudou, se ele é o profissional capacitado e gabaritado, então está tudo certo, né? Só que o professor, ele sim, também é dotado de medos, ele é dotado de angústias, aflições, sentimentos inoportunos, porque no momento que ele está ali na frente de uma tela de computador, ele está dando uma aula, muitas coisas surgem, muitas dificuldades técnicas, dificuldades familiares, um espaço em que ele precisa preparar para elaborar a aula, e ele também tem família, tem filhos, né, marido, esposa, e tudo isso traz e acarreta um monte de situações em que ele precisa estar lidando. E aí, quando ele vem para o espaço, antes da pandemia, era o espaço da sala de aula, um espaço em que ele estava acostumado a trabalhar aquela prática da lousa, né, fazer os exercícios em sala, acompanhar ali no presencial. E o aluno interagindo. Quando ele vem para esse outro lado, que é o lado da tela, ele se depara com a dificuldade de que ele precisa dar assistência ao aluno da mesma forma como se ele estivesse no presencial. Só que ele também ficou com medo, né? Todos os professores que tiveram que lidar com essa nova realidade também sentiram esse medo. Eu acho que tanto no ensino regular quanto no ensino superior foram situações inovadoras. Então, o que a gente precisa trabalhar dentro desse contexto psicólogo, docente, é o quê? É o preparo emocional, né? O acolhimento, a escuta. Então, o acolhimento é trazer esse profissional no momento em que ele está verbalizando uma angústia, um sofrimento, a gente faz essa escuta atenta, e com isso a gente precisa fazer algumas intervenções rápidas. Por que rápidas? Se a gente identifica uma necessidade ali pontual, atende naquele momento e faz as intervenções necessárias. Alguns professores que apresentam alguma demanda maior, acima da nossa qualificação daquele momento, até mesmo encaminhar para um psiquiatra, encaminhar para um especialista médico, aí é necessário também que a gente faça esse trabalho. Porque o professor, ele precisa estar bem emocionalmente para conseguir transpassar todo o seu conhecimento técnico para o aluno. E ele é a pessoa que lida ali na sala de aula com diversas cabecinhas que estão também angustiadas, que estão sentindo medo e preocupação. Então, ele tem que estar preparado emocionalmente para lidar com outras crianças que estão também sentindo aquilo que ele sente. Só que uma estratégia importante, e que foi colocado ali naquele momento, quando eu estava trabalhando com aqueles profissionais, é que ele precisa reconhecer aquele valor
né, aquele sentimento que ele tem, para que ele possa ensinar uma habilidade ao aluno de como ele resolver, como ele pode estar resolvendo aquela situação também. Então, assim, se ele omite aquele medo e ele diz que está tudo bem, de certa forma, ele não está ensinando para aquele aluno como trabalhar aquele medo. Então, ele também tem que compartilhar, também dizer que ele sente essa preocupação, que a pandemia trouxe para ele também muitos sentimentos ruins, mas que está tudo bem sentir aquilo. O que ele precisa é entender como ele vai lidar com aquele sentimento e não deixar o sentimento tomar conta e fazer com que ele paralise o trabalho, né, e não consiga desenvolver. Com as famílias, e aí é um trabalho muito mais delicado, porque a gente sabe quem é mãe aqui, quem acompanhou o filho, né, no formato EAD, quem precisou se deparar com essa rotina cansativa, se sentiu de alguma forma exausto, né, exausta, e o trabalho com as famílias é um trabalho delicado, é um trabalho por família, porque cada criança tem uma realidade, cada criança tem um mundo, que muitas vezes esse mundo ali de, por exemplo, casais que estão se separando ou que estão viajando, casais que brigam muito, né, e os filhos acabam fazendo parte dessa vivência, crianças que passam algum tipo de necessidade, de preocupação, e aí eu também falo da preocupação financeira. Por isso que é importante hoje também a educação financeira dentro das escolas, né, a educação sexual, tudo isso para que a criança, desde o contato mais, né, infantil até o ensino médio, ele possa ter essa vivência. Então, quando a gente fala com o atendimento às famílias, a gente também fala do atendimento em que o psicopedagogo, pedagogo, orientador educacional, supervisor escolar, todos esses profissionais da área pedagógica, junto com o psicólogo, participam. Então, o psicólogo, ele é a pessoa que vai intermediar essas relações, porque no momento em que o professor identifica uma necessidade, ele imediatamente comunica ao pedagogo ou psicopedagogo. E imediatamente o psicopedagogo aciona aquela família para uma entrevista, para uma reunião, para uma conversa, para que a gente possa consolidar as informações e o psicólogo também agir de forma mais emocional, né? Poder intervir da forma mais emocional possível. Então, ele vai pensar e articular junto com esses outros profissionais como a gente vai cuidar daquele aluno, né? Então, assim, tem alunos que apresentam TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor, autismo, hidrocefalia, síndrome de Down. Então, são eles dificuldades e especificidades em que a gente precisa estar lidando. Então, de antemão, eu já informo a vocês, se o curso não ensina todos esses transtornos, todas essas, até anomalia genética, porque é um universo muito grande, até que adentra o âmbito da medicina, é uma oportunidade também que vocês possam aproveitar para ler, ter conhecimento, participar de cursos, porque quando a gente se depara, né, com uma situação como essa, eu tenho que, vou receber uma aluna que tem síndrome de Down no 8º ano, e aí, como é que a gente vai lidar? Quais são os recursos que aquele professor vai utilizar para que ele possa lidar com aquela família, com aquele aluno e atender a necessidade daquele aluno, né? Então, assim, eu fiz uma explanação rápida, né, sobre como o profissional da psicologia pode trabalhar com o aluno, com as famílias, com a equipe docente. É um fazer que ele constrói diariamente. Os livros, eles nos embasam muito, mas a gente também tem essa autonomia para fazer diferente, para pensar em formas de agir. O nosso fazer ele é muito cultural, então a realidade que se aplica a Manaus não se aplica em outros estados, talvez, porque a nossa forma e sistema de ensino é um sistema diferente, mas isso não faz do nosso trabalho menor. Pelo contrário, a gente precisa entrar num espaço, seja escolar, hospitalar, familiar, organizacional, ou qualquer outra área. O psicólogo, ele pode fazer psicologia até debaixo de uma árvore. Então, se ele souber o que ele está fazendo, ele tem o conhecimento, ele tem a ética, ele tem o amor pela profissão, e aí desde já eu quero deixar essa mensagem a vocês, que vocês tenham amor e façam com amor tudo aquilo que vocês se propõem a fazer. Porque o diferente do nosso trabalho é mostrar esse carinho pela profissão, porque o psicólogo, onde ele adentra, ele é visto. E agora nessa pandemia, e agora pós-pandemia, que eu acredito que logo já está finalizando isso, a gente vai ser muito mais solicitado que antes. Então, isso foi uma oportunidade também, né, pensando de forma positiva, que o nosso trabalho agora vai ser visto com mais frequência, vai ser mais requisitado por outros profissionais, né, seja em todas as áreas. Então é isso, façam diferente, façam com carinho, se dediquem ao curso, que vocês têm muito a crescer e se desenvolver como profissionais. Muito obrigada.
Sai daqui. Bom, primeiramente, vou pedir só um pouquinho a professora Natália Galo, um pouquinho, porque a gente tem uma pergunta aqui. Pessoal que está ao vivo pelo canal da Psicologia FBN, gostaria de citar aqui a Ellen Galindo, o Bruno Menezes, a Jéssica Alves, com um forte abraço. A professora Célia, maravilhosa, a professora Vilânia também, a Mayara Reis também mandou os parabéns, né, feliz dia do psicólogo, para todos os professores e todos os psicólogos que estão aqui presentes. O Gustavo, a Pamela, o Everton também mandou os parabéns. A minha família todinha. Um beijo, família. E dentro dessa... de todos que estão participando, a Mari Pacheco, Jéssica Alves, já falei, né? Ela fez questão de utilizar aqui a professora Célia, que foi top. A Elizabeth, né? Nossa colega também, que não está aqui presente, mas está presente, mas está ao vivo acompanhando a gente, tá? A Elizabeth Viana. A Marisol também está aqui presente, e a Mari Pacheco, ela faz a seguinte colocação: sou prova do quanto o trabalho do psicólogo faz diferença no processo de ensino-aprendizagem. Quiseram que todas as escolas pudessem ter um psicólogo. Temos um projeto de biblioterapia na escola em parceria com o CAP Silvério Kunz. Existe alguma perspectiva em termos de legislação que garanta a presença do psicólogo nas escolas? Essa pergunta vai para a professora Natália. Se existe alguma legislação? Se em termos de legislação, algo que garanta a presença do psicólogo nas escolas. Então, há pouco tempo saiu, sim, uma legislação, né, que faz com que os profissionais da psicologia, serviço social também, estejam dentro do âmbito escolar. No entanto, em termos de verba, né, se a gente for pensar que todas as escolas realmente precisam, mas o que afeta principalmente é a questão financeira. Porque hoje, em média, um profissional da psicologia, eu acho que isso é o interesse de muitos, né? Saber salário. Então, a média, pelo menos, é, no mínimo, uns R$4.000. Então, as escolas estaduais, as escolas municipais, se tivessem essa verba para pagar, ótimo. Hoje, o acesso principal é através de concurso público, que é bem mínimo. Mas, sim, tem essa obrigatoriedade, é importante, até porque a gente está lidando com vidas, né? Ok, professora, acredito que tenha atendido aqui a expectativa da nossa participante no canal. E, a partir deste momento, professor Ramon. Vai ter que ser aqui. Opa! Vou segurar aqui rapidinho. Podem trocar de lugar, fiquem à vontade. Antes da gente passar para a próxima palestra com o professor Ramon, eu quero que todos cumprimentem a nossa diretora acadêmica, Fátima Flores de Vargas. Obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. No momento, nós vamos fazer 5 minutinhos de intervalo, tá? Para beber água, dar tempo de ir no banheiro. E nós já retornamos para a próxima palestra, ok? 5 minutinhos, gente, contados. Agora, com o psicólogo Ramon. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite da coordenação, tá? Professora Vilane, muito obrigado, a instituição, muito obrigado. Parabenizo vocês por tomar essa decisão. Tenho certeza que vocês estão ingressando, estão trabalhando a disciplina mais maravilhosa que existe, o curso mais maravilhoso e a profissão, uma profissão maravilhosa. Tá? Então, parabenizo todos que estão aqui presentes, parabenizo todos que estão acompanhando a live. Tá? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre como a psicologia ela está trabalhando
né, já trabalhava e como que ela está trabalhando a situação de pandemia do Covid nas organizações, nas empresas, né, do ponto de vista aí de uma série de fatores. Tá? Eu sempre converso com as pessoas sobre, quando eu falo de psicologia, eu falo que nós temos todo o aparato metodológico, né, de conteúdo teórico, de ciência, do ponto de vista psicológico, mas todo profissional de psicologia, ele precisa ter conhecimentos que ele não vai encontrar apenas na psicologia. Ele vai ter que buscar isso em outras ciências, tá? Em outras ferramentas. Tá? E quando a gente traz a psicologia para dentro da organização, a gente está falando justamente disso. Né? Hoje a psicologia ela faz uma interface, ela precisa que o profissional de psicologia tenha um conhecimento e tenha um domínio no que a gente chama a gestão de recursos humanos, gestão de pessoas. Né? A gente vai trabalhar justamente, né, essa interface de como eu pego a psicologia enquanto ciência, né, e trago ela para dentro do ambiente empresarial. Tá? Então, a gente precisa de uma série de outros fatores que vão trabalhar, aí, lógico, em interface com a psicologia. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso, associado ao nosso tema, que é justamente a situação de pandemia aí, nas organizações. Bom, gente, para a gente iniciar, eu trouxe um breve contexto de como a gente pode fazer um cronograma da situação de pandemia. Na virada do ano de 2019 para 2020, todas as empresas, né, estavam se preparando para o crescimento. Né? Toda empresa está buscando aí ser uma empresa competitiva, ter resultados, atingir seus objetivos, e muitas empresas fazem todo um planejamento para o ano, assim como a gente faz. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, né, na virada do ano, lá no Réveillon, nem que seja emagrecer, vocês traçaram uma meta para 2020. E aí chega uma situação dessa, no mês de fevereiro, né, lógico, começou em dezembro, ali, mas mês de fevereiro aqui no Brasil, virada, chegando em março, a gente se deparou aí com uma pandemia. Tá? E todos os planos que a gente tinha acabou aí ficando estagnado por momentos, e isso por si só já gera uma aflição no ser humano, dizer, meu Deus do céu, tudo que eu tinha planejado e agora como é que vai ser? E dentro das organizações também nós vivenciamos isso. Tá? Então nós tivemos aí o que eu chamo do momento pré-pandemia, que foi toda a expectativa que as empresas tinham, né, os próprios colaboradores tinham para o ano de 2020. Nós fizemos uma transição na hora que nós entramos aí na pandemia e tivemos um momento de pandemia dentro das organizações. Aí sim, a psicologia, ela precisou mostrar toda a sua força novamente, né? A gestão de RH precisou mostrar todo o seu domínio também técnico e profissional ali dentro da organização, e há uma expectativa muito grande de como nós vamos sair dessa situação de pandemia. Tá? Então, a gente teve o pré, o durante, e a gente ainda não sabe como é que vai ser a saída, como é que vai ser o mundo, né? Depois de tudo isso, a gente sabe que ele está mudando, que muita coisa já teve uma transformação, mas a gente não sabe ainda ao certo como vai ficar realmente esse movimento pós-pandemia. O que a gente sabe é que a gente precisa continuar investindo em pesquisa, investindo em estudos, né, para a gente estar preparado quando tudo isso passar. Mas vamos lá, falando do momento da situação pandemia dentro das organizações. Gente, imagina só, fatores que já estão relacionados a pessoas de uma forma geral, né? O risco iminente à saúde e à vida. Isso aqui é geral, né? Não é só dentro das empresas. Qualquer pessoa, numa situação de pandemia, fica com medo. Meu Deus, se eu pegar, se eu ser contaminado, né? Eu posso morrer, eu posso ficar muito ruim. Então, isso por si só já gera aflição, angústia, ansiedade, uma série de ansiedades, enfim. Uma outra coisa, mudança de rotina. Né? A gente vivia aí solto, né? Indo trabalhar, indo na casa da mãe, na casa de namoradas, enfim, na casa dos amigos. E a gente se depara com uma situação de isolamento social, distanciamento social. Né? Todo mundo em casa não pode mais sair, a gente já não pode ver a mãe, já não pode ver o pai, enfim, uma série de cuidados, mudança de rotina também, isso é normal, é geral a todo ser humano numa situação de pandemia. Tá? Esses fatores que eu estou falando para vocês é geral. Né? Vamos colocar rapidinho essa situação empresarial de lado. Imprevisibilidade. Ninguém conhecia, ninguém conhece ainda 100% do vírus, né? De como que pode ser, se a pessoa pode ser infectada novamente, né? Qual é o remédio que eu devo utilizar
né, no tratamento, enfim, houve uma série de pesquisas, né, e essa imprevisibilidade também, para a gente, acabou gerando uma série de sintomas aí, que eu tenho certeza que vocês conversando com alguém, vocês conseguiram perceber isso, e a gente precisou trazer essas pessoas para atendimentos, né, para intervenções, enfim. A adaptação, né, de tudo que a gente teve que fazer na rede de relacionamento também foi um fator. Fatores econômicos, né, e a gente teve aí pessoas que perderam o emprego, que não tinham como trabalhar, muitos autônomos aí ficaram sem renda para fazer as suas necessidades, para cumprir com suas necessidades básicas. Problemas, e aí vem algo que a gente normalmente pode encontrar, que são problemas não resolvidos no passado, que se junta com a pandemia, e aí ele vira uma bola de neve e fica algo muito maior, algo grandioso, e isso tem um impacto maior na nossa vida. E por último, né, mas não menos importante, os fatores de personalidade individual de cada ser humano. Tá? Então, esses elementos, por si só, eles já interferem aí, do ponto de vista psicológico, de todo ser humano, tá? De uma forma geral. Aí vamos lá, um profissional, um colaborador, né, ele já vem com toda essa carga, com todos esses fatores que podem interferir aí na sua saúde psicológica. Mas aí nós temos outros fatores dentro da empresa, né, que vão ser adicionados a esses fatores que eu já falei aqui para vocês. Um deles é a instabilidade. Né? Eu não sei se a minha empresa vai continuar ativa no mercado, eu não sei se eu vou continuar na empresa, eu fui afastado, estou em casa, será que eu vou ser demitido? Será que a minha empresa vai sobreviver durante essa pandemia? Né? Como que vai ser a renda? A empresa não está faturando nada. Né? Será que eu vou ter salário? Ou seja, aí vem mais um fator, que é essa instabilidade profissional. Uma outra coisa, mudança de rotina de trabalho. Né? Nunca se falou tanto em home office como a gente está falando atualmente. Né? E com certeza, o home office ele já era uma realidade em muitos países, né? E algumas empresas também já adotavam, mas hoje, mais do que nunca, ele vai ficar, com certeza, aí vai ser um dos pontos que mais as empresas vão investir aí ao longo dos anos. São estudos que revelam justamente isso, que ele deu certo, né, em algumas empresas, ele só não deu certo organizar uma rotina de trabalho, né, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí, gente, vem algo que talvez muitas pessoas não conheçam, né? E aí vem aquela interface que eu falei que a psicologia, ela tem que fazer com outros conteúdos, né, que não estão diretamente ligados na psicologia. Quando a gente fala da psicologia organizacional, a gente precisa também entender o aspecto legal de algumas coisas, né? Um exemplo, vocês chegaram a perceber a quantidade de medidas provisórias que nós tivemos para o trabalho? Uma hora eu tinha que trabalhar com banco de horas, né? Outra hora eu tinha que reduzir a carga horária do colaborador, outra hora eu reduzo a carga horária, reduzo o salário, eu suspendo o contrato de trabalho, né? Então, hoje é uma medida provisória, amanhã essa medida provisória já foi atualizada, né? E a gente precisa ter o domínio disso, porque quando eu falar mais tarde, daqui a pouco, sobre algumas ferramentas, algumas técnicas que a gente usa, vai chegar uma hora que eu vou falar de psicoeducação, né? Ou seja, eu vou precisar levar esse conhecimento para os meus colaboradores. Então, eu preciso dominar, eu preciso mergulhar nessa medida provisória e saber, assim, o que eu preciso levar para os colaboradores para que eles se sintam melhor, né? Para que eles compreendam como é que isso vai ser na vida deles. Tá? E lógico, a gente precisa entender, dizer que vai reduzir, a gente vai fazer um contrato, onde a gente vai reduzir a jornada de trabalho em tantos %, que esse percentual também ele vai ser deduzido do seu salário, mas que ele vai poder recolher uma parte disso por um saque que ele vai fazer, então vem auxílio emergencial, enfim, uma série de fatores. A gente precisa, de fato, precisou compreender isso. Então, a gente se aproximou muito do RH, né, para entender como é que seria a dinâmica disso e como que isso seria passado para os colaboradores. Quando a empresa ela tem uma comunicação clara com seus colaboradores, gente, é ótimo, né, porque normalmente eu vou lá, eu explico isso individualmente ou coletivamente para todo mundo, e aí os colaboradores eles sabem o que está acontecendo. Quando a empresa não estabelece essa comunicação, chega lá e diz, colaborador, assina aqui um contrato que vai reduzir tua carga horária e vai reduzir teu salário.
né? Ele, lógico, numa situação de, será que se eu assinar isso vai dar certo? Se eu não assinar eu vou ser demitido? Ele vai lá assinar, ele não sabe muitas vezes nem o que ele está assinando, né? Isso cria um clima dentro da organização que aí vem a situação de pandemia, todos os fatores global aí que podem ser afetados, todos os fatores empresariais e mais o clima, a energia dentro da organização que contribui aí para que a gente tenha implicações na saúde mental das pessoas, tá? Então, esse também é um elemento muito, muito forte que a gente percebeu durante a situação de pandemia dentro das empresas. Uma outra coisa, dificuldade dos gestores, gente, né, das lideranças em trabalhar todas as situações que a pandemia, de fato, direcionou para as rotinas de trabalho, né? A gente percebeu que as lideranças, de fato, assim como todo mundo não estava preparado para comunicar isso para os colaboradores, dizer como que seria a rotina de trabalho, como que eu ia estabelecer um acompanhamento do trabalho home office, com o retorno e a retomada de algumas atividades, como é que vai ser tudo isso, a utilização de EPIs, né, o distanciamento, quais são os protocolos que a gente está tomando para proteger o nosso cliente, para proteger o nosso colaborador. Então, os gestores, eles não conseguiram, em alguns momentos, né, lidar com seus colaboradores, e isso também contribui para que o colaborador tenha um nível elevado de ansiedade, né, apresente alguns sintomas que podem estar relacionados a sintomas depressivos, enfim, uma série de sintomas também. E o outro fator que eu coloquei aqui foram as demissões, né? Então, nós tivemos aí uma série de demissões, né? Imagina só, e aí eu coloco os dois pontos também, imagina uma empresa que tem um processo de RH humanizado, né? Ela vai lá, explica para o seu colaborador o que está acontecendo, situa ele, acompanha, dá todo o suporte, né? E aquela empresa que foi lá e diz, a empresa não está bem, você vai ser demitido. Assina aqui sua demissão, vem pegar e traz a tua documentação, enfim, e tchau. Né? Imagina como essa pessoa sai, né? A primeira coisa qual vai ser minha fonte de renda agora? Né? Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou me alimentar? Então, tudo isso, gente, todos esses fatores, eles têm impacto direto na saúde mental do colaborador, né, das lideranças e do próprio empresário, do próprio empreendedor, né, do proprietário da organização. Não sei se vocês estiveram acompanhando, algumas empresas teve uma semana de isolamento social, os colaboradores já estavam no nível de ansiedade altíssimo, né? Se a empresa ela não se preocupa com o aspecto psicológico, né, eu estou falando de adoecimento mental em massa. Tá? Então, dentro de uma organização, e a gente precisa, de fato, entender que a psicologia ela pode contribuir e vai contribuir ainda mais para dentro do contexto organizacional. Então, como lidar com o desconhecido era a pergunta que a gente fazia há alguns meses atrás. Fazia para a empresa, né? E aí, como é que eu faço? A empresa vai continuar funcionando? Né? A gente eu estava percebendo até alguns termos, né? A minha empresa está funcionando clandestinamente. Né? Eu digo, como assim clandestinamente? Ela era para estar fechada, mas nós não paramos. Né? Entra todo mundo, a gente fecha a porta e ninguém sabe que a gente está funcionando aqui dentro. Né? Então, meu Deus, como que é isso? Tá? Então, a empresa vai continuar funcionando? As lideranças vão conseguir trabalhar com colaboradores nesse sentido de pandemia, de saúde, de cuidados? Né? Os colaboradores eles estão cientes do que está acontecendo? E aí vem uma série de fatores também que estão relacionados, né, a todo o processo de trabalho. Como é que esse colaborador vai chegar aqui na empresa? Ele vai pegar ônibus? Né? Imagina só, na época, no período de isolamento social, a gente estava, de fato, ali no mês de março, no mês de abril, né, eu falava bem assim, colaborador, eu preciso que você venha trabalhar assim mesmo. Né? O colaborador sai lá da casa dele, né, faz todo um translado aí de ônibus, né, e com medo, e vem de luva, vem com álcool gel, enfim, mas ele precisa trabalhar, né? Para ele, na visão do colaborador, duas opções, ou ele vem trabalhar ou ele vai ser demitido, né? E isso por si só também é um fator que contribui muito para que o colaborador ele tenha aí um nível de ansiedade, alguns sintomas que possam contribuir também aí para o adoecimento mental. E como que a psicologia, gente, trabalhou e está trabalhando com tudo isso? E aí eu vou falar para vocês uma experiência minha, tá? Então, lógico, tem outros profissionais que estão tomando outras
medidas adicionais, estou tratando isso de uma outra forma. Aqui eu pontuei algumas bem legais, né, que eu venho acompanhando. Bora lá. Primeira coisa é o autocuidado do próprio profissional de psicologia. Tá? Então, o psicólogo, mais do que ninguém, ele tem que estar preparado e entender o que é a Covid-19, né, para ele poder levar isso para os colaboradores de uma organização. Tá? Então, o autocuidado do profissional em saber se ele está bem também para fazer isso é essencial. Né? A gente sabe que o psicólogo ele precisa estar bem, né, para fazer as pessoas se sentirem bem. Tá? Então, o autocuidado é o ponto número 1. A gente trabalhou muito com psicoeducação, gente. Né? Primeiro ponto, as pessoas elas não conheciam, o vírus é desconhecido, né? E muitas vezes o colaborador ele não vai atrás dessa informação. Ele pega o quê? Ele vai ver informação do Facebook, informação do Instagram, informação de jornais, de noticiários, enfim. Muitas vezes o próprio colaborador ele não vai atrás dessa informação. Então, o que a gente faz com a psicoeducação? Né? A gente vai munir o colaborador, tá? No ponto de vista organizacional, de informações para que ele saiba, primeiro, o que é o vírus, tá? Como que ele pode ser contaminado, quais são as formas que ele tem para se prevenir, se ele adoecer, o que ele pode fazer. Ou seja, a gente começou a dar essa informação por meio de palestras virtuais, podcasts, pequenos vídeos, cartilhas, ou seja, a gente reforçou, né, para que ele conhecesse de fato o que é o vírus, como ele pode se proteger, o que ele deve fazer se ele sentir algum sintoma, ou seja, nós levamos a informação para que o colaborador ficasse, de fato, conhecendo e saber como é que ele pode se proteger e proteger sua família. Outro ponto, a abertura de canais de comunicação, gente. Tá? Então, algumas empresas, elas liberaram canais, ramais de dentro da organização para o colaborador pedir ajuda. Né? E eles dizer assim, ó, colaborador, agora você tem um ramal, vamos lá, o ramal 635. Se você não estiver bem, você está sentindo alguma coisa, aí a gente colocou uma série de sintomas, né? Liga para esse número, né? Fala que você está precisando de ajuda, que alguém vai conversar com você. E aí, lógico, algumas empresas fizeram parcerias com clínicas de psicologia, né, parceiras, e aí a gente acabou encaminhando esses colaboradores para fazer um tratamento, fazer o atendimento em uma clínica parceira. Tá? Então, lógico, a gente pode fazer uma escuta inicial, fazer um acolhimento do colaborador, lógico, a gente fazia isso. Tá? Mas quando a gente via que ele, de fato, precisava de algo mais profundo, a gente, de fato, faz um encaminhamento para uma clínica parceira, e muitas organizações fizeram isso, tá? E é uma boa prática nesse momento. Trabalhos de grupos com a liderança, né? Justamente para a liderança, né, ser aquele grupo que vai, de fato, apoiar os colaboradores. Né? O psicólogo sozinho dentro de uma organização ele não vai conseguir nada. Então, ele precisa de braços. Né? Então, a gente começou a fazer trabalho de grupos com as lideranças para que eles estivessem preparados, né, para nos ajudar e dar esse suporte com os colaboradores, porque a gente entende que quanto mais sólido for o conhecimento, mais sólido o líder está preparado, melhor ele vai apoiar o seu profissional e mais seguro esse profissional vai ficar. Tá? Então, é um trabalho também muito importante a gente preparar as lideranças. Ciclo de palestras e lives, eu acho que isso foi comum em todas as organizações, né? A gente está aqui fazendo uma transmissão via YouTube, então isso ficou comum aí em todas as empresas. Adaptação dos novos processos, né? A gente teve o processo de reabertura em algumas empresas e, de fato, a gente fez um trabalho aí com o que a gente chama de treinamento e desenvolvimento dentro do RH. Então, a psicologia foi lá e se posicionou, né? Abraçou ali, fez um trabalho multiprofissional, pegou os profissionais que trabalham na área de treinamento e desenvolvimento e falou bem assim, ó, bora estruturar um processo também que a gente consiga fazer algo que trabalhe ali os níveis de ansiedade do colaborador e deixe ele melhor, né, do ponto de vista da saúde mental. Então, a gente faz uma interface aí com treinamento e desenvolvimento. A gente faz escuta emergencial, tivemos um cuidado, né, a psicologia ela estava no processo de demissão, né, mostrando para aquele colaborador que tem outras alternativas, né, fazendo com que ele significasse isso de uma forma diferente. Tá? Eu sei, o momento de demissão é algo ruim para todo mundo.
né? Mas aí tem outras formas que a gente pode levar para o colaborador para que ele signifique isso de uma forma diferente. Também é uma oportunidade para quem sabe ele conhecer algo melhor, para ele cuidar da saúde, ou seja, ele vai fazer aí a sua significação. Assistência, né, aos profissionais contaminados, né? Imagina, peguei Covid-19, e agora? Né? A colega aqui, se eu falasse, eu já ia ficar com medo. Meu Deus, eu tive contato com ele, eu abracei ele, toquei no... E aí há um certo distanciamento entre os colaboradores, um certo preconceito, né? Diz, vixe, vai vir, ele pegou Covid, ninguém toca nele não, e todo mundo sai. Né? Então, até isso a gente trabalhou para que as pessoas, esse procedimento não acontecesse com frequência aí dentro da empresa. Assistência aos familiares e, por fim, a gente trabalhou muito com dinâmicas de intervenção online. Né? Então, a gente também fez algumas ações, arraial virtual, o Dia das Mães online, então a gente mandava uma caixinha para as mães, né, e reunia elas todas numa sala de videoconferência, né, colocávamos músicas, tinha mensagem de familiares, ou seja, uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para trabalhar dentro da organização. Mas como eu falei para vocês, né, a psicologia, ela precisa de fato se abraçar e com um trabalho multiprofissional. Sozinho a gente consegue resultado dentro da organização, consegue, né? Mas com um trabalho multiprofissional a gente vai mais rápido, tá? Então é importante isso também. Bom, meu tempo esgotou, eu tenho muita coisa aqui que eu trouxe para falar, mas em outra oportunidade a gente complementa, tá? Agradeço a atenção de vocês e agradeço o convite novamente. Por aqui, né? Obrigada. Oi. Obrigada, professor. Tenho alguns comentários aqui. O pessoal da Fometro estão assistindo a gente. O Ivan, a Eva, a Andresa Barbosa. Obrigada, gente. É ótimo ter vocês conosco. Vamos dar continuidade com a nossa palestrante, Rafaela. Pode ser aqui assim. Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Rafaela. Atualmente eu estou trabalhando na área hospitalar. Como vocês sabem, e foi dito aqui, sou especialista em perícia criminal e ciências forenses. Mas a área hospitalar realmente é uma área que a gente, quando abraça e se apaixona, é muito difícil deixar. E eu gostaria de falar a respeito, na verdade, hoje como Dia do Psicólogo, de algumas fragilidades, né, dentro da área da psicologia. Acho que a pandemia ela veio mostrar isso. Muita fragilidade dentro da nossa área de atuação. Eu vejo grande necessidade de muitas especialidades aí, como, por exemplo, emergência e desastre, né? Numa pandemia onde nós precisamos ficar em quarentena, onde nós precisamos ficar em isolamento social. Vemos aí também a questão da já predisposição de muitas pessoas a alguns transtornos, então a pandemia devido ao isolamento e a outras questões também. Veio a ser um gatilho super importante. Nós já vimos, a gente fala um pouco assim sobre a ruptura, né? Nós rompemos, como se estivesse acontecendo tudo muito legal, e aí veio a pandemia e começou o caos, e na verdade não. A gente já via aí um caos em Manaus, principalmente na questão da segurança pública, né? A pandemia mascarou muito isso também. Então, eu vi a classe de psicólogos se debatendo muito. O que nós vamos fazer? Né? Eu, particularmente, né, me questionei muito a respeito da minha atuação. Até que ponto eu podia ir, até que ponto, de que forma criativa eu poderia estar colaborando, né?
Eu estive no Hospital de Campanha, Gilberto Novaes. É um trabalho extremamente cansativo, que esgota psicologicamente. Então, quando a gente fala de Covid-19, a gente vem falar de caixa de Pandora. A caixa de Pandora de cada um de nós. Foi o que o Covid-19 fez. Ele veio abrir a caixa de Pandora de cada um de nós. E lidar com o paciente em leito, cheio de fantasias, né? Relacionadas à morte, relacionadas à solidão, relacionadas ao abandono, relacionadas a, de repente, vir a adquirir um transtorno crônico e não se livrar nunca mais, ou ficar dependente de remédio. A gente trabalha com essa questão da adesão ao tratamento de forma massiva também. Então, assim, é muita coisa. Dentro da área hospitalar, a gente trabalha não somente, né, com o paciente, mas também com os familiares. E os familiares também vêm com muita pressão, né, também com muito ávidos em saber o que está acontecendo. E esse isolamento aí era algo que para eles era extremamente difícil, né? Como é que está meu paciente, como é que está meu familiar, de que forma que eu posso ajudar, eu posso trazer roupa, eu quero fazer vídeo, eu quero fazer videochamada. Então, a pandemia foi um momento na área de saúde mental muito doloroso e que está trazendo ainda muito caos. A gente acha que melhorou, mas não. O que a gente vê, na verdade, é um cenário de pós-guerra. Você vê muitas pessoas com sintomas, por exemplo, de transtorno de estresse pós-traumático. Você vê uma ansiedade reativa fortíssima. Nós temos pacientes que chegam, por exemplo, na emergência, dizendo, eu não tenho, desculpa, eu de vez em quando me engajo, eu não tenho nada, eu só vim buscar ajuda. Por quê? Eu estou sentindo falta de ar, eu estou com taquicardia, eu estou com sudorese, eu não estou conseguindo dormir, né? Então o paciente diz, eu estou pensando besteira, eu acho que eu vou me matar, né? Então acontece muito isso. Os índices de suicídio ou de ideação suicida, eles aumentaram enormemente, principalmente com relação aos adolescentes, né? Adolescentes que têm vida social muito ativa e que de repente ficam isolados, né? Perdem o contato com os amigos, acabam se sentindo muito mais pressionados por conta dos conteúdos escolares. E aí a gente vê também a reclamação de pais indo ao hospital, por exemplo, não, meu filho está ansioso, está isso, está aquilo, e eu coloco ele para fazer muitas tarefas escolares, porque a escola, na verdade, está exigindo demais, e o pai querendo tirar, né, se tirar dessa situação, e a gente entra também na questão da educação bancária, onde as escolas funcionam como depósito de crianças, e aí esses pais acabam cedendo, né, para a escola toda essa responsabilidade. Isso ficou muito evidente com a pandemia, né? Então a pandemia veio desmascarar muitas coisas, né? Ao mesmo tempo que desmascarou, mascarou também, né? A violência contra a mulher aumentou grandemente, mas por conta do isolamento e da prioridade em atender demandas de Covid-19, isso aí ficou um pouco de lado, né? Aí a violência ao idoso também ficou um pouco de lado. Então, tem muitas coisas com relação à saúde mental que a gente poderia aqui falar o dia todo, E todas essas demandas que eu estou trazendo para vocês, elas vão parar onde? No hospital. Elas acabam parando no hospital, porque é o lugar onde a pessoa diz, é o único lugar que eu posso pedir ajuda, está tudo fechado. Então, o que eu vou buscar ajuda? Além da demanda que a gente tem já, nessa época do ano, por exemplo, que são aonde surge mais a demanda de doença respiratória, nós temos aí o Covid-19, mas as doenças respiratórias que já são típicas dessa época, né? E, fora isso, nós temos também que lidar com os profissionais extremamente cansados. Às vezes nós passamos no corredor
Quer dizer, a Rafaela, psicóloga, né, assim, será que depois daria para você conversar com a gente aqui um pouquinho? Dá para você passar aqui depois? Preciso de uma palavra, eu preciso trocar uma ideia. Então, assim, a questão da saúde mental, eu volto a dizer, com relação ao Covid-19, ela é uma situação caótica, ela é uma situação que ela não vai acabar agora, tá? A gente vai ver questões de saúde mental a longo prazo, durante muito e muito tempo mesmo, tá? A gente vê aí que existem situações que são crônicas, são situações que são gatilhos, pessoas que já tinham predisposição, né? E que aí, a partir de agora, vai ter que precisar fazer um tratamento um pouco mais prolongado. Aí, falando um pouco mais da minha atuação, o que eu sempre indico para os pacientes, né? Eu gosto sempre de trabalhar com essa tríade, corpo, mente e espírito, né? O corpo, a gente vai falar dessa questão orgânica, a parte clínica, a parte médica, psicofarmacológica e farmacológica, né? Então, tem os especialistas que são os responsáveis, né? Mente, a gente entra também com a parte psicofarmacológica, psiquiatra e o psicólogo. E espírito, isso isenta de qualquer indicação ou qualquer coisa. Eu aqui facilitando, né, o acesso ao meu paciente, ao meu cliente, enfim. Então, qual é a fé dele? No que ele se agarra? Por que isso é importante? Porque são características ali da fé dele que vão fazer com que essa resiliência aflore, para que ele consiga sair desse lugar, né, de cristalização, ele está ali cristalizado, né, para conseguir buscar ajuda, procurar se ajudar nesse contexto. Sempre recomendo atividade física para ficar bonitão, para ficar saradão, para alguém elogiar ou ficar bonitão. Não. A atividade física, ela é um tratamento complementar importantíssimo, importantíssimo. Tá? Então, a gente indica como tratamento complementar, assim como eu sugeriria, né, uma nutricionista, um oftalmologista, enfim, dependendo do caso. Então, a atividade física, ela entra assim como parte terapêutica, tá? De reabilitação também. Por quê? Porque a atividade física faz com que o corpo produza substâncias que vão ser ali reguladoras do humor e de muitas outras coisas, né? Então, dentro do contexto hospitalar, a gente tem que ver o que o colega falou aqui, o multiprofissionalismo, tá? A gente vai trabalhar com todas as especialidades médicas. A gente vai trabalhar com o pessoal, por exemplo, que vai levar a comida ao leito do paciente. Então, esse profissional, ele também é treinado tanto para paramentar, né, usar os EPIs adequados e colocar na ordem certa, né, e também de paramentar, também tirando na ordem certa. Tá? Então, todo profissional dentro do âmbito hospitalar é importante e precisa também estar bem com sua saúde mental. Tá? Muitos deles também fazem escutas, é interessante isso. O hospital é um lugar realmente de ajuda, de procura, de demanda. Muitos pacientes fragilizados, muitos pacientes regredidos. Você vê pacientes, principalmente os idosos, né, fazendo assim aquela regressão. Volta a ser meio que criancinha, quer um colo, né? Ele quer ali um afago. A gente vê, por exemplo, mães que, se a gente for buscar um pouco na história delas, eram mães ausentes, que não davam muita atenção para os filhos, e aí os filhos já estão numa condição ali de grande necessidade e de ajuda clínica, no estado grave, por exemplo. E aí ali ela se descobre mãe, ali ela se percebe aquela mãe leoa, aí ela vai procurar saber, vai procurar estudar, né? E a gente enxerga a família como também equipe, tá? A gente enxerga a família como equipe porque ele vai ser um elo auxiliar ali para o paciente. Ele vai ser a estrutura emocional ali no momento em que a equipe está ausente, né? A equipe foi para casa, o psicólogo foi para casa, o nutricionista foi para casa, né? Então, as orientações, elas ficam com a família. Então, a gente conta muito com eles também,
tá? E essa questão do Covid, ela também ainda é muito importante nesse contexto hospitalar, quando a gente fala também das visitas. Eu não sei se vocês têm agora, alguns de vocês, algum familiar internado, né? Mas a gente... Opa, desligou. Alô. Mas a gente também faz muitas orientações com relação a isso, e a gente vê os familiares muito magoados com a gente por conta disso, né? Como se a gente estivesse tentando impedir a visita, mas não. Né? O controle de doenças, ele precisa ser realmente um protocolo seguido ali, a risco. Então, assim, precisou visitar, vai para casa, toma um banho, sai de lá, vai direto para o hospital, não para comprar uma água, não para comprar um remédio, não para comprar nada. Visitou o paciente lá, saiu, aí sim você vai fazer suas coisas, né? Então, esses cuidados, eu percebo, né, que a gente está deixando de lado, tá? Porque a gente não está tendo mais aquelas notícias todas no jornal, mas, gente, isso é uma realidade ainda, isso não passou, tá? Não passou, não vai passar tão cedo, ainda falta muita pesquisa sobre Covid-19, principalmente sobre as implicações psiquiátricas. Ainda tem muito estudo sobre isso, a gente vê que pacientes, eles apresentam transtornos às vezes muito graves, inclusive. Eu tenho experiência no hospital de campanha, por exemplo, onde eu tive pacientes que eles eram claustrofóbicos, né? Mas era assim, claustrofóbico mesmo, não era uma coisinha assim, tipo, fiquei preso no elevador. Era claustrofobia total, a pessoa não conseguia ficar em casa com nenhuma porta com chave e precisando ficar encapsulada. Ficar em cápsula e ficar em VNI, que a VNI é a ventilação não invasiva, aquela máscara, né, que fica ali ligada e você precisa ficar horas com ela para facilitar a respiração pulmonar. Então, com um paciente desse, como é que você lida? Como é que você trabalha? De certa forma, é um paciente que você vai estar ali fazendo acolhimento, apoio, escuta. Você pode fazer a técnica dele tocar no objeto de fobia dele e tudo, mas é algo que não vai resolver. E não resolve, porque as fobias, elas são coisas construídas, né, e ficam ali cristalizadas na pessoa durante a vida inteira. Então, eu ali, como psicóloga hospitalar, tentar remover uma fobia com psicoterapia breve, não dá. Né? Então, a gente também lida na hospitalar com essas frustrações, tá? A gente lida com essas dificuldades. E ser psicólogo hospitalar é isso, é lidar com frustrações o tempo todo. É você, de repente, perder um paciente que um dia anterior você estava conversando com ele bacana, e tem isso muito, né? Que a gente chama de melhoria da morte, que é como se o corpo todo puxasse toda aquela energia ali vital para naquele momento ele conseguir fazer suas resoluções, né? E você chega no dia seguinte, esse paciente querido se foi, né? E o teu papel qual era? Justamente proporcionar esse suporte familiar, proporcionar essa despedida quando há a oportunidade, né? Quando nós temos pacientes paliativos, dá para fazer isso. Então, isso também é muito importante. E, fora isso, procurar estudar sempre, estar a par de termos técnicos, porque o médico fala tecnicamente com você. O mínimo você tem que saber, né? Parar de estudar nunca. Você tem que saber um pouco da fisioterapia, você tem que saber um pouco da nutrição, você tem que saber um pouco do endócrino, porque a gente não tem tempo na hospitalar, né, para ficar explicando as coisas. É isso, e você vai. Então, de repente, você está na UTI neo, você já está na UTI adulto depois, e depois você já está com um paciente paliativo, aí teve um óbito, você está com a família, aí o serviço social te chama na obstetrícia porque tem uma paciente que está muito nervosa antes do parto, tá? Então, é um trabalho extremamente ativo.
E você tem que estar sempre trabalhando, pensando em Covid-19. Da onde essa mãe veio? Mãe, você está usando máscara? Mãe, então, assim, é todo mundo. Paramentar a visita, você tem que estar de olho em tudo. Então, não pensem que essa questão de Covid-19 acabou agora, tá? Ela é uma questão ainda que vai permanecer aí por muito tempo, né? A gente está falando de micro-organismos, né? Coisas que a gente não vê. Então, eu agradeço aqui, a colega já disse que meu tempo esgotou, a gente poderia falar bem mais coisas, mas eu agradeço muito o convite da professora Vilane, é uma profissional que eu admiro muito. Eu até falava, eu queria que a Vilane fosse minha mãe, lá na época que ela era minha professora. Mas eu acabei virando muito amiga da filha dela. Então, assim, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pela atenção, por terem me ouvido. Também espero que vocês tenham aprendido um pouco com o que eu trouxe. Foi muito rápido, eu falo pra caramba. Se vocês deixarem, eu falo aqui à noite, vai varando à noite, tá bom? Então, muito obrigada mesmo. Posso. Se emprestar, não vou te dar. Pode ficar aí. Nesse momento, a gente abre as perguntas, né? Sei que a Nadiele vai trazer aqui as perguntas para os psicólogos. A gente só vai ter que fazer um sistema aqui para responder, porque o psicólogo vai ter que vir até aqui, onde eu estou, para segurar o microfone e o microfone da live, tá bem? Professora, a senhora gostaria de mediar? Não, eu vou responder aqui. Tem uma pergunta, para a professora Célia. Há uma explicação para o aumento do abuso, o aumento do absurdo do divórcio no Amazonas pós-pandemia? Aí é que diz que as pesquisas relatam 133%, né, na questão do aumento. É para a professora Célia. E eu tenho uma para a Rafaela. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão do suicídio, dos casos que tem chegado no hospital. Se diminuiu, se tem aumentado, como que seria isso, tá bem? Os dois? Meu Deus. Então, essa questão do suicídio, na verdade, ela não surgiu com a pandemia, ela só se intensificou. Nós temos trabalhos excelentes em Manaus, aí, grupos que trabalham, né, com prevenção ao suicídio. Mas eu acho, na minha opinião, que os trabalhos de prevenção de suicídio, eles deveriam ser feitos mais como no âmbito da comunidade, da psicologia comunitária e da psicologia social, né? Eu percebo que não adianta nós fazermos eventos para profissionais sobre temas de suicídio, porque não é efetivo, nós precisamos tocar as pessoas que estão com ideação suicida. Então, nós precisamos ir até lá. Agora, vamos falar sobre essa questão do suicídio, né? Mas no termo pessoal do paciente, esse paciente que procura, né? Hoje a gente vive numa sociedade que eu costumo chamar fast food. Tudo é muito rápido, tudo é muito imediato. Os prazeres, eles são muito imediatos. E o sofrimento também precisa ser imediato. Então, nós temos jovens aí, pessoas com extrema capacidade de suportar a frustração, tá? E nessa incapacidade de não conseguir lidar com suas dores, suas angústias, a gente percebe que não existe mecanismo nenhum. Isso também diz muito respeito à família, porque a família não ensinou essa criança a ralar o joelho. Quando a gente deixa o filho ralar o joelho, ele vai perceber que todo machucado sara. E isso acontece também internamente, emocionalmente. Entende? Então, a gente precisa agora, a partir desse momento, pensar em mecanismos de enfrentamento.
proporcionar, facilitar como psicólogos, mecanismos de enfrentamento para que esse sujeito consiga lidar com suas coisas, tá? Sou eu que removo? Não. Existe algo magicamente que eu possa falar para ele? Não. Mas posso ser facilitador de um pensamento, né, para desfazer um pensamento disfuncional. Uma coisa que é bem interessante com o jovem que tem ideação suicida é você perguntar para ele hoje, se tudo estivesse bem na sua vida, né? Você hoje veio aqui, disse que isso está ruim, briga com o pai, briga com a mãe, não está feliz, baixa autoestima, paz. Se tudo isso hoje fosse diferente, fosse o contrário, se você estivesse feliz, se você estivesse estudando aquilo que você queria, se você estivesse com um emprego, ganhando bacana, se pudesse estar saindo com seus amigos, você tentaria suicídio? Eles param, pensam, e a maioria diz não. Então, o que ele quer matar ali? O que quer que ele morra ali? Ele quer que morra a dor, quer que morra a angústia. Mas a incapacidade de ter condições de enfrentar faz com que ele tenha esse comportamento impulsivo, né, de tirar a vida. E é um comportamento impulsivo. Agora, a gente tem que ficar atento aos pacientes que chegam até nós e relatam, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho perspectiva, né? Você pergunta, você pensa em estudar alguma coisa? Não. Ela responde de soslaio, assim, não. Você vê que não tem, né, nenhum tipo de vivacidade no olhar. Esse paciente, ele tem bastante potencial de cometer suicídio mesmo, de verdade, tá? Então, a gente precisa também ver essa triagem, não que seja menos grave, né? Mas tem pacientes que vão precisar de uma abordagem bem mais profunda, são pacientes que não vão poder ficar sozinhos, tá? Que a gente vai precisar retirar a chave de porta, a gente vai ter que ter um acompanhamento maior. Falar sobre esse tema o tempo todo com ele também é muito ruim. Então, a questão de julgar aquele que quer morrer, que tem a dor de existir, que sente dor em existir, é muito ruim e piora a situação. E ele não se abre, são pessoas que já estão na sua concha, né? E quanto mais pressão você coloca, mais ele se fecha. Eu espero ter respondido, professor. Obrigada. Pode dar prosseguimento com a resposta, professora? Diga. Alô. Então, eu tenho aqui 3 perguntas. E a primeira pergunta que vocês me fizeram é o que fazer diante do conflito familiar. Quem foi que fez essa pergunta? Não colocou o nome aqui. Não, mas tudo bem, se não quiser dizer, não precisa também, só se quiser. Mas assim, eu queria dizer o seguinte, que o conflito familiar, uma das coisas muito difíceis da gente enfrentar na vida é a verdade. A gente tem que saber qual é a verdade. Então, esse é o primeiro passo para a gente resolver uma coisa através da fala. É preciso falar. A nossa relação com a verdade, ela passa pela fala. Você não pode deixar de dizer ao seu filho o que você precisa dizer. Você não pode dizer para o marido o que ia dizer para o filho. A gente faz esses deslocamentos, a gente desloca, deixa de dirigir para quem ia dirigir. Então, a primeira forma de lidar com o conflito é enfrentar a verdade e saber que vai ter consequências. Não é sem consequências que a gente lida com as questões difíceis. Mas, assim, nós temos, enfim, somos assim, por uma questão neurótica, a gente vela muito a verdade. A gente vela, a gente tampona, não é? A verdade. Então, assim,
um casamento difícil. Precisa ser encarado um casamento difícil, né, gente? Precisa saber se é possível seguir ali ou não. Não é? Porque é a sua vida. Você não pode viver meia vida. Não é? Você precisa viver bem. Claro, com angústia, com mal-estar, etc. É possível para você suportar viver. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu digo é isso, a relação com a verdade, e outra coisa é você falar. Não tem bola de cristal, não. O outro não adivinha o que a gente quer, não. A gente precisa dizer o que quer. Olha, eu não quero que meu marido saia sexta-feira para jogar futebol, sei lá, ficar. Não quero. Eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer para o meu filho que ele precisa ajudar na casa. Eu não vou dizer para o marido que eu tenho que dizer para o filho. Então, assim, os conflitos, eles partem das nossas dificuldades de lidar com os nossos próprios conflitos. Não é? Por isso que, né? É para isso que a gente vai para a análise, para nos haver os nossos próprios sintomas. Né? Quanto mais você desvela o seu sintoma, mais você lida bem com as relações. Né? Por mais difíceis que elas sejam, elas se tornam menos pesadas. Queria dizer isso dessa questão. A outra pergunta, a questão do luto, também achei muito importante essa questão, porque as pessoas tiveram muitas perdas, né, gente? Famílias que perderam 3, 4 pessoas. Né? E o luto é um trabalho, né? A gente precisa fazer um trabalho psíquico para elaborar o luto, é uma elaboração. Não é? E nós, Freud tem um texto que se chama Luto e Melancolia. E lá ele diz, é preciso fazer um trabalho. Então, assim, tem um tempo de elaboração do luto. Não é? A gente precisa fazer luto para viver bem. Porque o trabalho do luto, ele envolve você dar um lugar para o investimento que você havia feito naquela pessoa que perdeu. É um investimento que fica solto e volta para você. Volta e fica deslocado. Né? Então, a gente precisa entrar no trabalho do luto para não fazer melancolia. Para a gente não entrar numa tristeza profunda, não é? E não conseguir sair disso e ficar eternamente lamentando a perda uma perda que foi importante para você. É preciso que a gente faça uma travessia do luto. É preciso atravessar. É preciso ficar triste. É preciso chorar. Não é? É preciso atravessar esse luto que nada vai viabilizar a dor e o sofrimento senão a própria travessia. Ninguém é culpado da dor, do sofrimento e da tristeza do luto. As pessoas precisam vivenciar isso para poder realmente ficar bem, depois passa o luto. O luto não é para a vida inteira. O luto tem um tempo ali, que ele não é cronológico, mas ele é um tempo psicológico, não é para o sujeito viver. Achei super importante, porque muitas famílias foram enlutadas, que mesmo pessoas que não perderam ninguém, a gente também entrou em luto. Eu me sentia de luto, não é? Pelas famílias que estavam perdendo seus familiares. Então, assim, é uma coisa que também tive que elaborar, né? O luto, por vários, a gente tem luto por várias questões, né? Inclusive pela perda dos entes queridos nossos. E uma outra pergunta aqui é do Osías. Né, Oséias aqui. Essa pergunta aqui foi da Jaqueline, né? Ela tem que lá, Jaqueline, você pergunta onde fica a escola, né? O Laço, agora nós mudamos de casa, ele fica ali na Rua Juá, número 75, depois eu passo a professora Miranda, ela pode passar para vocês, né? E lá é a escola de psicanálise, né? É uma sede de escola, na verdade, não é uma escola, é uma sede de escola, não é? E nós já estamos em Manaus há 10 anos, enfim, as pessoas podem vir fazer trabalho, fazer análise, lá tem vários analistas, né? Eu
faço com você. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Aliás, obrigada também às duas pessoas que fizeram. Então, você pede para eu explicar um pouco o aumento absurdo do divórcio no Amazonas pós-pandemia, né? Ao mesmo tempo, Oséias, que houve um aumento do divórcio, você sabe que houve um grande movimento de enlace também? Muitos casais voltaram a se amar, voltaram a se gostar, voltaram a querer ficar juntos. Não é? Isso aqui não entrou na estatística. Eu sempre digo isso. Então, eu vi muitos casais se ajudarem mutuamente. Aquele marido que me ajudava em casa, agora começou a ajudar, porque ele começou a fazer home office. Né? Como disse a colega, né? Falou disso. Né? Exatamente isso. Então, assim, eu vi muitos casais voltarem a se amar. Sabe? E se amar de uma outra forma. Não é? Se amar realmente reconhecendo a diferença. Porque isso é uma coisa fundamental na vida. É reconhecimento da diferença sexual. Não é? Fundamental. Não é um assunto que eu posso falar disso aqui muito, mas eu posso dizer isso. Então, assim, a esposa que é assim, não é assim. E você vai querer mudar o outro, você não consegue isso. Então, viva bem com isso, sabe? Aquela coisa. Viva bem com isso e fale daquilo que incomoda. Né? Então, eu vi, na minha experiência clínica, muitos casais que voltaram a ficar bem, resolveram ficar bem, você entende? Então, isso não entra na estatística. O que entrou na estatística foram os casais que se separaram. E realmente, muitos casais já tinham problemas, não é? Não tratavam dos seus problemas, e o divórcio foi a única consequência possível para eles nesse momento. Eu sempre digo que, às vezes, os casais se separam se amando, sabia? É uma pena, porque você não pode aceitar que uma pessoa que viveu 10 anos com alguém chegue com você, que é psicólogo, psicanalista, e diga assim: olha, vamos separar. Como se fosse. Não, você vai falar disso. Anos para poder se separar ou não. Você entende? Então, eu não admito que a pessoa chegue: eu vou me separar, o marido me traindo. Você vai saber com isso. Minha mulher fez isso, que eu não quis, não me traiu, ou fez outra coisa. Você vai falar disso. Porque você entrou numa relação, você precisa fazer uma elaboração disso para poder tomar uma decisão consciente, legal, não é? Que não prejudique a sua vida nem do outro. Não é? Então, eu acho que tem casais que se separaram dele, não é? Sei disso, tem alguns casais que se separaram. Mas, assim, eu vejo que foram casais que já tinham muitas questões anteriores. Né? Então, assim, sujeitos mesmo, indivíduos com dificuldades não tratadas, conseguem ser tratadas ou marcadas pelo desejo de separação, porque às vezes o desejo de separação está ali, mas nunca foi falado, não é? Se teve a oportunidade de ficar um pouco mais próximo, de chegar a esse desejo, as pessoas fizeram isso. Separar não é o pior. Não é, gente? Não é. Então, assim, se um casal deseja isso, ele deve fazer. Mas ele tem que falar disso com bastante tempo. Não tem que ser uma coisa assim, chega, ligou e vai no cartório e faz o divórcio. Não é assim. Não é? A gente está falando desse jeito. Fala disso e perceber que o próprio desejo dele. Tá bom, gente. Obrigada. Temos mais uma pergunta para a psicóloga Rafaela. Isso aqui é bem difícil. Acho que a pergunta é da Ruth. Cadê a Ruth? Oi, Ruth. A pergunta da Ruth é o seguinte: como lidar com a automedicação de pacientes em meio à pandemia?
Você se refere ao paciente que compra o remédio, consegue sem a receita e toma, nesse sentido, psicofármaco, no caso, né? Bom, primeiramente, que dificilmente um paciente chega para você e diz assim, eu estou me automedicando, né? É muito raro. Mas quando ele chega já num estado grave, ele percebe que não tem para onde fugir, aí ele conta. Né? Então, o que a gente faz? A gente pergunta, né? Para que ele está fazendo essa medicação? Qual foi o motivo dele estar tomando essa medicação? Se alguém indicou para ele, se ele já tinha um histórico também, né, anterior, médico, onde ele fazia uso dessa medicação. E aí a gente chama o profissional adequado, né, para fazer o ajuste, ou retirar, ou mudar, enfim, que é o psiquiatra, tá? Nesse caso, eu não aconselho, né, a fazer a automedicação. Por quê? Porque esses tipos de medicações, eles levam um certo tempo para fazer efeito. Por exemplo, se você for comprar uma medicação para ansiedade lá, se eu vou comprar, tem alguém que consegue para mim e vou começar a usar. Ele toma achando que aquilo vai passar na hora. E não é. Existem medicações que ainda vão levar 7 dias para começar a fazer efeito no organismo, começar a fazer essa regulação, tá? Então, é por isso que o psiquiatra marca com você a consulta hoje, daqui a 6 meses é a outra, porque ele vai fazer a avaliação de como é que você se adaptou a essa medicação. Então, eu não aconselho a fazer esse tipo de automedicação, né, de psicofármaco, porque não vai te ajudar em nada. Já tive casos, por exemplo, de pacientes que, por uma ansiedade reativa muito forte, que foi quase uma crise de pânico, ela tomou uma medicação para ansiedade, que não era dela, tá? Era do pai. E não fez efeito. Ela disse, eu esperei 20 minutos. Aí tomou outra, não passou. Tomou outra, não passou. Aí o que aconteceu? Intoxicação. Teve que parar no hospital, tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? A professora Célia falou sobre essa questão do luto, por exemplo, e eu associo também muito a essa questão do que a gente tinha conversado anteriormente, eu vou voltar, do suicídio, né? Ela falou sobre a questão de se permitir sentir a dor, né? E o que a gente vê com relação à questão da medicação? É que as pessoas acham que isso aqui é a fada madrinha, né? E, na verdade, a gente precisa sim fazer uso da medicação quando tem necessidade, tá? Mas a gente precisa ter o acompanhamento psicoterapêutico. E por quê? Tem gente que pergunta, por que tem que ser assim? Por que eu não posso só usar remédio? É porque, na verdade, a medicação vai te auxiliar a ter condições de ir para a psicoterapia. Ela vai fazer uma regulação do teu humor, te dando a capacidade de ter vontade, motivação, conseguir sair do lugar, se movimentar. Então, a psicoterapia ajuda a medicação e a medicação ajuda a psicoterapia, tá? É uma via de mão dupla, tá? Então, a gente precisa ter isso muito, muito claro. Lidar com o luto, lidar com uma dor, com uma perda, isso aí a gente lida todos os dias, tá? Até quando a gente quebra a unha, tava tão bonita, né? A unha quebrou, a gente fica, putz, foi tão caro, essa unha de gel. Então, deixa de ser um luto, tá? Não, né? Não deixa de ser um luto, a gente está o tempo todo ganhando e perdendo. Agora, o que a gente não pode é deixar que a dor nos paralise para a vida, tá? Quando a dor começar a te paralisar, aí sim, isso é um alerta, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar o profissional especializado, que vai te ajudar, tá bom? Uma outra pergunta que você fez, como lidar com a negação do vírus. Olha, psicoeducação, como o nosso colega pontuou, a gente trabalha no hospital o tempo todo com psicoeducação, tá?
E isso não é uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o coronavírus, não. Isso a gente já vê até na instituição ali no Hospital Tropical, quando a gente tenta explicar para algumas pessoas sobre HIV e sobre hepatite. Tem gente, por exemplo, que acha que hepatite C, ela é uma coisinha bem menor do que o próprio HIV. Diz, meu Deus, graças a Deus que a hepatite C não é HIV. Sabe? Então, assim, a gente precisa trabalhar com psicoeducação com relação à negação e essa ignorância mesmo, né? Sobre as doenças, sobre o que a gente enfrenta. E a gente vai cada vez mais enfrentar situações como essa. Não, a gente não pode pensar que o coronavírus foi algo que aconteceu e que não pode acontecer de novo, né? A gente vive num mundo extremamente industrializado, a nossa alimentação é industrializada. As nossas relações, elas são muito mais hoje virtuais do que de contato. Então, tudo isso aí vem contribuir para esse monte de problema social, familiar e de segurança pública que a gente tem, né? Então, o autoconhecimento, ele é extremamente importante, tanto quanto profissional de psicologia, quanto para nosso cliente, paciente, enfim. Né? Aqui, a minha colaboração sempre é para puxar os profissionais, para nós sermos criativos, proativos, não temerosos, meter a cara mesmo, sabe? Colocar em ponto que nós não somos profissionais de bate-papo, tá? Nós somos interventores, nós somos mediadores, nós somos educadores, facilitadores, tá? E a gente também pode proporcionar que o próprio sujeito busque a sua cura, né? Eu não curo ninguém, mas a pessoa pode tentar buscar a sua cura, e quem sou eu para dizer que ela não pode, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Aí vai ser rapidinho, só para... foi uma pergunta que eu vivenciei recentemente, né? A auxiliadora perguntou qual foi a ocasião, né, que mais marcou a minha profissão que ocorreu na escola. Recentemente foi com relação à pandemia. Os professores de home office, a psicóloga também, e aí como é que a gente faz um trabalho online, né? O Conselho de Psicologia, ele autorizou os atendimentos online, no entanto, o atendimento escolar para profissionais, ele não é autorizado, né? A gente não faz a clínica, o trabalho clínico, a psicoterapia. No entanto, foi necessário fazer intervenções breves ali, mais pontuais, com relação às demandas que eles traziam. Então, muitos professores começaram a apresentar estafa física, estafa mental, sintomas agravantes de ansiedade, quadros de depressão, ideações suicidas, como ela falou. Então, assim, os problemas familiares relacionados às dificuldades profissionais dentro de casa, no trabalho home office, foi um fator que desencadeou muitos sintomas e sentimentos negativos. Então, lá da minha casa, foi um desafio precisar trabalhar sentimentos e emoções com esses profissionais, né? Então, a distância foi uma novidade para mim, porque eu nunca tinha atendido online, então foi um desafio também, mas naquele momento a gente precisou ler bastante, estudar, então por isso que é importante que a gente nunca deixe de estudar e se qualificar para fazer qualquer tipo de trabalho, porque o psicólogo ele não está pronto, né? Ele está em constante construção e desenvolvimento. Então é isso, obrigada. Agradecemos, e nesse momento, por aqui, a gente encerra a nossa live, tá, no YouTube. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam, principalmente os alunos da FAMETRO, né, ótimo ter vocês conosco. Um feliz dia do psicólogo a todos os profissionais e também aos estudantes, né, obrigada. Nós seguimos, tá, gente? E eu chamo aqui a nossa diretora acadêmica. Obrigada. Bom dia a todos e a todas.